Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Essa carta foi a última que Paulo escreveu em 67 depois de Cristo. O nome Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus, e Deus usou Paulo para escrever essa carta. É uma carta de despedida. Paulo escreve a carta para animar Timóteo, e Paulo sabe que ele iria morrer, ele seria executado. Diferente das cartas que ele escreveu para os Filipenses, Colossenses, que falava que ele tinha certeza que seria liberto, nessa ele já sabia que ele seria executado. Então é a última carta de despedida dele. Tanto o capítulo 4 é interessante. Então vamos lá. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Pode ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da vontade de Deus, o Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que ele fala assim, ó, graça, misericórdia e paz. Interessante que essa saudação ele faz para Timóteo. Para as igrejas ele sempre fala graça e paz, mas para Timóteo ele põe misericórdia junto no meio. Não tem uma explicação tão lógica, mas provavelmente por causa do tipo de ministério que Timóteo exerceria, onde é preciso você, como discípulo de Cristo, também estar exercendo misericórdia. Fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, temos paz com Deus e devemos ser um canal que transmite essa misericórdia, essa graça e essa paz às pessoas. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Ele fala do carinho que ele tinha por Timóteo, que já é citado na primeira carta. E aí ele cita, Deus a quem eu sirvo. E é interessante essa frase, desde os meus antepassados, ele está querendo dizer o seguinte, eu sirvo esse Deus como os meus antepassados também o serviram. Então ele servia a Deus, não a pessoas, não a placas, não a entidades. O compromisso dele era com Deus. Versículo 5 já. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Então no 4 ele fala que estava ansioso para ver Timóteo, o carinho que tinha por ser um discípulo dele, ele considerava Timóteo como um filho dele, e ele fala, a fé que você tem, Timóteo, primeiro teve a tua mãe e também a tua avó. E aqui é interessante uma coisa, para a gente lembrar da primeira carta. Lembra quando falou sobre o papel da mulher, como que ela deve agir dentro do contexto de igreja, e aí fala, ela deve exercer bem o seu papel de mãe. E aqui ele dá um exemplo. Que exemplo é esse? Olha, a tua mãe te passou a palavra, a tua avó te passou a palavra, e é por isso que hoje você é útil nas mãos de Deus, porque elas fizeram bem o papel que era esperado delas. Porque elas cumpriram aquilo que era esperado. Que fizesse o papel de discipular o seu filho, conduzir o seu filho aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Versículo... só vou abrir um parênteses, que a gente tem usado muitas vezes, Deuteronômio 29 e 29, para explicar coisas difíceis. Esse texto diz assim, as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as encobertas são para Deus, nosso Pai. Quando a gente não entende muito uma coisa, a gente fala assim, olha, as coisas encobertas são para Deus. Mas não se esquece da primeira parte, as reveladas, aquilo que eu sei, eu tenho uma responsabilidade de passar aos meus filhos. E Eunice fez isso, Lloyd fez isso. Versículos 6 e 7. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Veja que Deus tem dado a nós
O espírito depende da versão, né? Espírito de poder, de amor, de moderação, uma mente sã. É interessante isso, porque tudo que Deus faz tem equilíbrio. Porque se fosse o espírito de poder, você pode achar que poderia exercer esse poder de forma arrogante ou de forma rude, sem pensar no sentimento dos outros. Mas ele fala que quando algo vem do Espírito, e Deus estava usando Paulo para escrever para Timóteo, usando Paulo para escrever as pessoas, usando Timóteo para conduzir aquelas pessoas naquela igreja, então nós temos que ter o equilíbrio entre o poder, o amor e a moderação. Poder sem amor e sem moderação pode se tornar arrogância. Geralmente é. Pregadores que são poderosos, veementes, mas sem amor, eles mais afugentam as pessoas do que trazem elas até Cristo. Agora, o amor também deve ser exercido em verdade. E algumas vezes nós precisamos ter a coerência de falar as coisas em amor, mas também falando a verdade. Versículos 8 a 10. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho. Ele fala assim: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, o poder salvador que nos alcançou. Nós estávamos perdidos, nós merecíamos ir ao inferno porque somos pecadores. E quem tiver um único pecado merece o castigo eterno, merece ser separado de Deus. Mas nós não temos somente um, nós temos uma multidão. Porque é o que nós falamos, é o que nós pensamos, as formas como nós agimos, e nós merecíamos o castigo eterno. Mas Deus se manifesta o seu poder, através de mandar o seu Filho vir ao mundo. Ele morre na cruz, ele paga a nossa dívida, por isso que ele disse: está consumado, está tudo pago. E ele não permanece morto, mas pelo poder de Deus é ressuscitado, está vivo na presença de Deus. Isso é o Evangelho. Nós estamos perdidos, mas tem uma boa notícia: Cristo pagou os nossos pecados. Se nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Aí ele fala: não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder salvador de Deus. E é interessante que nós estamos estudando a quarta fase e vendo como os ensinamentos vão se encaixando. Em Romanos, capítulo 1, bem no comecinho da quarta fase, verso 16 fala o quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo. Por isso eu não me envergonho dele. É o poder de Deus para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Versículos 11 e 12. Para que fui nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios. Por cuja causa sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido, e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Então Paulo fala assim: olha, eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E a pergunta é para nós hoje: será que eu sei em quem eu tenho crido? A minha fé está onde? Num sistema religioso, numa pessoa, num pregador ou na pessoa de Jesus Cristo? É Ele que nos garante a vida eterna. É Ele que nos garante vitória. É Ele que vai nos recompensar a eternidade inteira. E aí ele fala: eu sei em quem eu tenho. Você sabe em quem você tem crido? Onde está a sua fé? Versículos 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Veja que algo foi nos confiado pelo Espírito Santo. A verdade, a mensagem chega para nós. O Espírito Santo, como nós estudamos na segunda fase, em João 14, João 16, fala que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E é ele que nos guia em toda a verdade. Então ele está falando daquilo que você recebeu,
guarda firme para você. Do mesmo jeito, Paulo está dizendo assim, do mesmo jeito que eu sei quem tenho crido, você deve saber em quem você tem crido. E guarda aquelas verdades que você tem aprendido. Verso 15. Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. Então algumas pessoas se envergonharam, porque Paulo estava preso. Ele não estava preso porque ele cometeu um crime, ele estava preso porque ele pregava o Evangelho. E tinha algumas pessoas que eram contra o Evangelho. Porque sempre vai ter pessoas que vão ser ou a favor ou contra. E o Evangelho, ele é tão poderoso que você não fica indiferente diante dele. Você ouve o Evangelho e aí você ou escolhe acreditar nele, ou se torna um simpatizante dele, ou você o rejeita. E Paulo, porque pregava, ele foi lançado na prisão, mas ele mantinha firme a sua fé pela convicção de que ele sabia em quem ele tinha crido. Mas alguns se envergonharam e fugiram. Versículo 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me revigorou e não se envergonhou da minha cadeira. Então, ele pegou essa pessoa, o Onesíforo, quem quiser pôr o nome do filho desse, esse nome aí, né? O Onesíforo, ele foi e procurou Paulo. E aí os versos 17 e 18 fala que foi até Roma, procurou ele diligentemente. Onde que Paulo está preso? Eu quero ver Paulo. E aí Paulo fala que Deus recompense essa atitude dele. Capítulo 2, verso 1. Tu, portanto, meu filho, se forte na graça que há em Cristo Jesus. Então, você, Timóteo, seja forte no quê? No poder, na força? Não, na graça. E olha só como é interessante isso. Porque Paulo está falando o seguinte, eu sei quem tem, querido, eu não me envergonho. Tem gente que se envergonhou. O Onesíforo não se envergonhou. Timóteo, não se envergonhe disso. Mas alguns podiam pensar assim, mas tá, eu posso ir para a cadeia por causa dessa fé. E aí a palavra de ânimo, seja forte na graça em Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós desanimamos por causa das situações. Porque muitas vezes nós estamos passando por lutas e essas lutas têm nos abatido muito. E aí fala, vai para a graça de Deus e lá você vai encontrar força para passar pelas dificuldades pelas quais você está passando. É lá que você vai encontrar ajuda, é lá que você encontra força. Verso 2. E as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas e as mesmas, confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem os outros. Aquilo que você aprendeu, passa para outros, para que eles passem para outros. O conhecimento bíblico, ele tem que ser repartido. Nós temos a responsabilidade de guardar aquilo que recebemos, como vimos no capítulo 1. Nós temos a responsabilidade de saber em quem nós queremos e colocar nossa fé em Cristo. E agora nós temos que passar aos outros aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Para quê? Para multiplicar o conhecimento. Para que mais pessoas possam entender a palavra. Para que mais pessoas desejem seguir a Jesus Cristo. Versículo 3. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Não tenha medo do sofrimento. Suporta ele. Porque você serve um Senhor que vale a pena servir. Você é um soldado de Jesus Cristo. E no meio dessa luta, versículo 4. Ninguém que limita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aqueles que o escolheu para ser soldado. Aquele que é convocado para uma batalha, ele foca só na batalha. Ele não tem como cuidar dos seus negócios, ele não tem como estar providenciando alguma coisa para sua família, porque o foco tem que estar na batalha. Se ele se preocupar e virar as costas por causa de alguma coisa que o distraia, ele vai ser alvejado. Porque ele tem um alvo, eu tenho que ganhar essa batalha, eu tenho que seguir e fazer aquilo que foi ordenado a mim, eu tenho que alcançar esses objetivos. E ele está falando, na vida cristã é a mesma coisa. Nós estamos aqui não para agradar a nós mesmos, mas aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou para sermos dele e para o servirmos. Versículo 5. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente.
Aí ele usa a figura, primeiro ele usou a figura do soldado. O soldado tem que agradar aquele que o arregimentou. Então combate o bom combate, fique firme na batalha. Depois ele usa a do atleta. O atleta só vai ser coroado se ele lutar de forma legítima. Quantas pessoas já perderam medalha porque trapacearam ou usaram anabolizantes ou outras coisas durante uma corrida, ou durante uma luta, ou durante um jogo? E aí está falando, você deve se preocupar em lutar como um bom soldado. E você deve se preocupar em competir, entre aspas, de forma legítima. Para quê? Para ter a vitória lá na frente. Não olhe para trás, o corredor não olha para trás, ele só olha para frente. E ele vai de acordo com as regras. E ele usa uma terceira figura, a figura do lavrador, verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, o lavrador pode estar chovendo ou estar fazendo sol. Dentro daquilo que ele tem possibilidade, o tempo permite, ele está lá fazendo, está trabalhando. E ele vai colher aquilo que ele plantou. Ele começa o capítulo dizendo, olha, fortifica-te na graça. Reparte aquilo que você recebeu. Como um bom soldado, como um atleta que abre mão de muitas coisas para alcançar o seu objetivo, como um lavrador que planta e vai colher aquilo que ele plantou. A nossa vida é assim, nós colhemos o que nós plantamos. E nós devemos ter o alvo bem fixo, para chegar no final e receber o prêmio. Versículo 7. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Então considere isso, porque Deus vai te dar entendimento. Então considere que você não deve se envergonhar, considere que você sabe em quem você creu, considere que você deve ser um bom soldado, você deve lutar ou ser um atleta que vai lutar legitimamente, você deve ser um lavrador que vai colher aquilo que você plantou. Considere essas coisas e Deus vai ajudando você a entender. Tem coisas que nós não entendemos de primeiro. Mas se nós realmente queremos entender, nós podemos pedir ajuda e Deus abre nosso entendimento para entender as coisas, as verdades de Deus. Versos 8 a 10. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, foi ressuscitado dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro dificuldades como um malfeitor e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Ele fala, eu fui preso por causa da palavra. Estou sofrendo como se fosse um malfeitor. Mas eu quero que você lembre, Timóteo, que eu estou preso, mas a palavra não está presa. Então, não tenha medo. Lute. Corra a corrida. Plante para colher depois. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser impedida de ser proclamada. Prendem mas tem outros que vão proclamar. Versículos 11 a 13. Esta é uma palavra fiel, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se sofremos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se não crermos, ainda assim ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então ele fala o seguinte, olha, se nós morremos com ele, figuradamente, Cristo morreu por nós, pagou os nossos pecados. Então nossa vida está escondida em Cristo, nós morremos por pecado. Lembra que a gente estudou isso em Romanos 6? Considerai que os vossos membros são mortos ao pecado. Não ofereçam eles ao pecado, mas vocês estão vivos para Deus e ofereçam os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Tá? Romanos capítulo 6, versos 12 e 13. Então, agora, você morreu com Cristo, você vive com Cristo, é uma nova criatura, como disse em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. E agora ele está falando, mas se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Porque Deus não muda. O seu caráter sempre é constante. Eu acredite ou não, eu faça ou não, ele permanece fiel. Versículo 14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não contendam sobre palavras, porque para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes.
tem gente que gosta de discutir assuntos. E quer discutir vírgulas, e quer discutir detalhes, e quer discutir que tal coisa em tal época, ou tal filósofo falou isso, ou tal comentarista falou aquilo, e começa as discussões, e essas discussões não trazem proveito nenhum, só para dividir, só para confundir a mente das pessoas. Foge dessas coisas. Tem tanta coisa na palavra que é clara, evidente, que nós podemos seguir, em vez de ficar brigando por picuinha. Então foge das contendas, porque no modo geral elas não aproveitam para nada, elas só confundem a cabeça das pessoas. Verso 15. Estude para apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Veja, ele fala, apresenta-te a Deus aprovado. Em vez de ficar brigando com os outros, cuida do seu caráter. Esteja aprovado diante de Deus. Que Deus olhe para a sua vida e fale, não, esse daqui está aprovado. E como nós vamos conseguir ser aprovados por Deus? Ele dá a regra. O próprio verso 15 diz, manejando bem a palavra da verdade. Ou seja, a gente conhece a palavra, essa palavra entra no meu entendimento, e aí, a partir do entendimento que eu tenho, ela começa a influenciar a minha vida e transformar as minhas convicções e transformar a minha conduta. Então, quando a gente conhece a palavra, a gente vai e sabe manejar ela, a gente sabe como ela se relaciona aqui e ali, a gente tem versículos que estão gravados na nossa mente, a gente tem um conhecimento e sabe usá-la, ela é o instrumento que Deus usa para transformar a nossa vida, e nós podemos ser aprovados diante de Deus. Versículos 16 a 18. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade, e a palavra desses comerá como faz a gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já passou, e destruíram a fé de alguns. Ele falou assim, olha, foge de falatórios vãos. Ele primeiro falou, foge das contendas, e foque em aprender a palavra, para a palavra transformar a sua vida e você ser um obreiro aprovado. Foge de falatórios vãos, que nem ele dá o exemplo de Himeneu e do Fileto, que fizeram o quê? Começaram a dizer, a ressurreição não aconteceu, isso é bobagem, e confundiram a cabeça de pessoas, desviando essas pessoas da fé. E aqui é uma coisa importante para a gente pensar. A gente tem que conhecer a palavra, para não ser enganados pelas pessoas que ensinam coisas erradas. Porque existe muita gente, muito profeta por aí, muito pregador, muita pessoa que diz que conhece a Bíblia, muito religioso, falando coisas sobre Deus. Mas a gente tem que conhecer a Bíblia para não ser enganados por falsos ensinos. E falou, Timóteo, foge dessas briguinhas, dessas picuinhas, foge das contendas e de comentários vãos que desviam as pessoas do foco que é Jesus Cristo, desviam as pessoas de Cristo. Tem muito ensinamento que coloca o foco nas obras dos homens, que coloca o foco no dia da semana, que coloca o foco no tipo de roupa ou do cabelo que você usa, que coloca o foco em outras entidades, ou seres, ou intercessores, mas não coloca o foco em Cristo. Então, conhece a palavra, maneje bem a palavra, para quê? Para ela fazer a diferença na sua vida. Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Os ensinamentos errados são como uma areia movediça. Tem que ficar mexendo aqui e ali, tem que ficar tentando sustentar ele, justificá-lo, mas a verdade ela é sólida, ela é firme. Então se apegue nessa verdade firme, e aí a Bíblia deixa claro, o Senhor conhece você. O Senhor sabe o que você pensa. O Senhor sabe onde está a sua fé e a sua confiança. Ele sabe disso. E aí ele fala, aparte-se da iniquidade. Se você já confiou em Cristo, se você o conhece, ele tem que transformar a sua vida. Você não pode continuar fazendo o que é errado, agindo de forma deliberadamente no pecado. Aquele que o Senhor conhece, aquele que entregou a sua vida a Cristo, ele se aparta da iniquidade. Versículos 20 e 21.
Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso doméstico e preparado para toda boa obra. Aí ele fala, nós somos um vaso. E aí ele faz a comparação na casa. Tem vaso de vários tipos, de vários materiais diferentes. Ele falou, nós somos um vaso. E a diferença nas nossas vidas é o uso que vai ser feito desse vaso. E ele fala, nós estamos aqui para uso do mestre. Não é para fazer o que eu quero, determinar o que eu quero, mas simplesmente para eu estar nas mãos do meu mestre, para ele usar a minha vida como ele quer, como ele sabe que é melhor. E aí fala, estando preparado para toda boa obra. Porque quando eu me coloco nas mãos do Senhor, nas mãos do mestre, ele usa esse vaso para a glória dele, e eu estou preparado para fazer aquilo que é certo e que agrada a Deus. Versículo 22. Foge também dos desejos da juventude e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com um coração puro. Então foge dos desejos e segue a justiça. Foge do pecado e segue a justiça. Aparta-te da iniquidade e seja um vaso útil nas mãos do mestre. Versículo 23. E evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. De novo ele volta, é a terceira vez que ele volta. Foge das contendas, de questões tolas, porque isso não produz nada de bom. Versículos 24 a 26. E o servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, aptos para ensinar paciente, instruindo com mansidão os que se opõem a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e voltem a si livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Então ele fala o seguinte, ao servo de Deus não convém ficar contendendo, batendo boca por aí. Pelo contrário, ensine, instrua com mansidão. Não fique pregando, ensinando, discutindo, atacando as pessoas. Seja manso na maneira de instruir, até com aquele que se opõe, até com aquele que vai contra. Porque a mansidão não é determinada pela atitude do outro. A mansidão é a minha atitude diante de Deus na maneira que eu vou tratar o outro. Então, ele se opôs. Corrige, instrua sim, mas com mansidão. Porque se você for manso, a pessoa pode na hora não gostar, mas ela vai começar a refletir sobre aquilo e pela sua atitude mansa, o coração dele é mansa também. E o Senhor pode alcançar ele com a verdade. Capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. E ele fala assim, no final, nos últimos dias, tempos perigosos vão surgir. E aí ele vai dizer o que acontece, como que serão esses dias perigosos. E ele vai dar uma descrição dos versos 2 a 5, e parece muita coisa com o que vivemos hoje. Olha só, 2 a 5. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. Veja só, quais são as características dessas pessoas? Aí fala, presunçoso, arrogante e uma lista enorme. Parece com o que a gente vive os dias de hoje ou não? É uma descrição pura, certo? E tudo se resume numa frase, são amantes de si. Quando eu amo mais a mim do que o próximo, eu sou arrogante.
Quando eu amo mais a mim do que o próximo, eu trato mal o outro. Quando eu amo mais a mim do que o próximo, eu destruo a minha família. Quando eu amo mais a mim do que o próximo, eu procuro satisfazer os meus desejos e ser amigo dos meus desejos e não amigo de Deus. E aí fala, foge dessas coisas. E aí o verso 6 já lemos, e o 7 também. Que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar a conhecimento da verdade. Então ele fala de cuidar, porque aquelas pessoas chegam sorrateiramente e começam a falar coisas e confundem as pessoas. E aqui é o perigo. Hoje nós vivemos um mundo de muita informação. Só que a gente não consegue digerir essas informações e definir as nossas convicções. O pessoal mais antigo tinha que estudar para criar convicções. Hoje, elas chegam prontinhas pela internet de tudo que é lado, de tudo que é coisa. Um jovem hoje com o celular na mão tem mais informação do que o imperador romano, que cuidava do mundo inteiro. O problema é saber o que fazer com esse monte de informação. E aí ele cita, cuide com aqueles que entram sorrateiramente na sua casa e destroem a sua família, e destroem a sua fé, as suas convicções. Isso pode ser através da televisão, através da internet, através da mídia, de qualquer coisa, ou pessoalmente também. Vamos tomar cuidado. Versículos 8 e 9. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Esses que entravam sorrateiramente nas casas, que tinham a conduta reprovada porque eram amantes de si mesmo, e aí dá aquela descrição toda de características terríveis, essas pessoas têm a mente corrompida. Porque vêm os ensinamentos errados, as suas convicções, o que eu acho, é a minha satisfação pessoal, é o que eu quero para a minha vida, para mim mesmo, e acaba corrompendo os pensamentos, e aí eu corrompo o pensamento do outro. Você já pegou alguma coisa, às vezes, da internet, que o cara vem e fala umas coisas, e parece que aquilo começa a mexer com a sua cabeça? E se você não tem uma firmeza boa, aquilo te ilude? Às vezes música fica na sua orelha, você passou, você nem ficou ouvindo rádio, mas você passou, está passando lá na Getúlio, vendo algumas coisas, e de repente está tocando aquilo, e você chega em casa com aquilo na mente. Porque é muita coisa que vai entrando na mente, pode ser coisa boa, mas muitas coisas podem corromper as nossas vidas. E pessoas amantes de si mesmas, nos dias últimos, podem corromper a mente de muita gente. Versículos 10 e 11. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Ele fala o seguinte, olha, Timóteo, você viu como foi a minha vida. Em várias cidades que passamos, aí ele fala Icônio, Listra, Derbe, Antioquia, aqui Derbe não cita. Você sabe como foi a minha conduta. A paciência, a longanimidade, a firmeza. Ou seja, ele fala, você viu como era a minha fé. E observou essa fé colocada em prática pela maneira como vivia. Porque a fé verdadeira, ela transforma a vida. A fé verdadeira, ela pode ser vista pela nossa atitude e a nossa maneira de ser. Então Paulo está falando assim, em contraste com o que está acontecendo no mundo, onde vão tentar corromper a mente, onde as pessoas são amantes de si mesmo, olha para a verdade, olha para a palavra e veja a fé sendo colocada em prática. Porque aqueles que têm aquelas características do 2 até o 11, de mentes corrompidas, de entrar sorrateiramente, de ser amantes de si mesmo, mais amigos dos prazeres do que de Deus, em contraste com isso, você tem que ir para a firmeza da palavra. Porque os dias são difíceis. É o capítulo 3, é como falou. Versículo 12 e 13. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e sedutores irão de mal para a pior, enganando e sendo enganados. A gente não pode se iludir.
todo mundo que quiser viver piedosamente. O que é piedosamente? É aquele que vive uma vida de compromisso com Deus, querendo praticar aquilo que Deus diz, certo? Não é religioso. Religioso está cheio. A piedade é eu coloco a minha vida para viver a minha fé em serviço a esse Deus, sendo um cristão que segue esse Jesus Cristo e procura fazer a vontade dele. Aí ele fala, você quer viver certo? Você quer viver piedosamente? Saiba que você vai ser perseguido. Que tem gente que vai zombar de você. Que tem gente que vai falar mal de você. Que tem gente que vai reclamar de você por causa disso. E aquele que ama a Deus incomoda quem ama de si. Aquele que tem uma firmeza na palavra e não vai ser iludido pelas mentes corrompidas, incomoda aquele que tem a mente corrompida. Então saiba que se você quer viver uma vida cristã, se você quer seguir a Cristo, se você quer ser piedoso, você vai sofrer perseguições. Versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, para a fé que há em Cristo Jesus. Ele fala assim, olha Timóteo, dias difíceis virão, os homens serão assim. Você viu como que é ter fé e ter a conduta condizente com a fé. E saiba que aquele que quer viver direito e piedosamente vai ser perseguido. Então, para você, eu tenho uma coisa para dizer. Foca na palavra. É ela que te torna sábio para a salvação. Você só vai entender a salvação se você olhar para a palavra. Porque cada sistema religioso fala que a salvação é de um jeito diferente. Uns é pelo dia da semana, é pelo sábado. Outros é pelo tamanho do cabelo. Outros é porque você tem que ter intermediários. Não importa. Você tem que olhar para a palavra, porque é ela que te torna sábio para a salvação. É nela que você encontra a verdade. É nela que você encontra o caminho da salvação. E você pode pôr a sua fé em Jesus Cristo e única e exclusivamente em Jesus Cristo. Versículo 16 e 17. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, esse texto ele fala, primeiro, toda a escritura é inspirada por Deus. Não apenas parte dela, mas toda. Aí você fala, mas tem um texto lá que eu li, que era o diabo tentando Jesus. Deus deixou escrito para que nós entendêssemos isso e soubéssemos que Jesus venceu a tentação. E pode ser o nosso libertador. Então era inspirado. Mesmo que naquele momento era o diabo tentando. Mas Deus queria que esse recado ficasse para nós. Ah, mas lá na Bíblia tem aquela história de que a Sara pegou a empregada e mandou Abraão dormir com a empregada. Que coisa horrorosa. A Bíblia deixa claro. Por quê? Para mostrar para nós que o pecado traz consequências. Se eu faço uma coisa errada, tem as consequências depois. E mostra as consequências que Sara teve e as consequências que Abraão teve. Então, toda ela é inspirada porque é o recado de Deus para as nossas vidas. Além disso, fala o seguinte, que ela é proveitosa para quê? Ela vai nos ensinar, ela vai nos corrigir. Já aconteceu que você está lendo a Bíblia e aquele verso parece que fala assim, isso é comigo, eu preciso mudar. Vamos pegar um exemplo simples. Lá em Provérbios, fala que a palavra dura suscita ira e a resposta branda desvia o furor. Aí você pensa assim, hoje eu briguei com a mulher, mas é por causa daquela palavra dura que eu falei. Se eu tivesse falado manso, não tinha acontecido o que aconteceu. Então ela nos corrige. Ou a gente está fazendo um negócio e para ganhar uma vantagem a gente dá uma maquiada no assunto, ou mente mesmo, vamos falar a verdade. E aí lá fala no outro verso, ninguém minta, fale a verdade com o seu próximo. Aí você fala, puxa, errei. Então a palavra serve para nos ensinar, para corrigir os nossos erros, para transformar a nossa vida. E como diz o verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, é a palavra que aperfeiçoa o nosso viver. Ela vai nos ensinando, nos corrigindo, nos instruindo e vai aperfeiçoando a nossa vida. Capítulo 4, versos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos
na sua aparição e no seu reino. Que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo. Reprove, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, pegue essa palavra e pregue e fale a verdade. Porque é essa palavra que vai corrigir as pessoas. Num lugar onde você está ensinando pessoas, a palavra tem que ser ensinada. E tem horas que ela vai e cutuca a nossa vida, porque ela está nos corrigindo. E aí falou, não se amedronte, pensando que os outros não vão gostar. Você tem que pregar a tempo e fora de tempo. Você tem que ensinar a verdade, com longanimidade, com mansidão, mas é a verdade. Não negocie a verdade para agradar ao seu público, a sua plateia, a sua igreja. A verdade tem que ser pregada como ela é, com a atitude correta, de um coração manso e humilde diante de Deus, buscando ajudar as pessoas a aprenderem e viverem a vida piedosa, a vida seguindo a Jesus Cristo. Mas nós temos a responsabilidade de pregar a verdade. Versos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. As pessoas, vai chegar um tempo que não vão suportar a sã, quer dizer, sadia, a doutrina sadia, porque elas querem ouvir o que elas gostam de ouvir. Então, as pessoas vão sair de ouvir a verdade para ir para pregadores que vão falar o que eles querem ouvir. Ali enche. Você vai ficar rico, você não vai ter problema, você não vai ter mais dificuldade. A sua vida vai ser um mar de rosa, é o que todo mundo quer ouvir. Agora, tem que mudar a vida. Nós temos que seguir a Jesus Cristo. Aquele que vive uma vida piedosa vai sofrer perseguições. Quem quer ouvir isso? Ninguém. São poucos que querem ouvir o que a palavra diz. Ninguém é forte, né? Poucos querem ouvir o que a palavra diz. As pessoas vão preferir deixar de lado o ensinamento da verdade para ouvir coisas que agradam os seus ouvidos. Verso 5. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Então, seja sóbrio nessas coisas. Vigia. Não se deixe levar. Porque os outros querem ouvir pregações que são agradáveis aos seus ouvidos, não deixe de pregar a verdade. Ah, mas tem gente que não vai gostar. Fale a verdade. Com mansidão. Com cuidado. Versículo 6 e 7. Porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Então ele fala o seguinte, o meu tempo acabou. Eu sei que eu vou ser morto. Eu sei que eu vou ser executado por causa da minha fé. Mas eu quero dizer, combati o bom combate. Eu segui o que vale a pena. Eu lutei pelo que vale a pena lutar. Lembra que no capítulo 2 ele fala, Timóteo, combate o bom combate? Aí ele está falando, eu combati. E fui até o fim. E eu vou dizer para você, Timóteo, valeu a pena. Alguém vai dizer, mas ele vai ser morto, vai ser executado. E ele está feliz da vida dizendo, valeu a pena, porque eu fiz e lutei pelo que era correto. O Senhor me salvou. Ele deu a vida por mim. Ele morreu no meu lugar. Nenhum sacrifício é grande demais que eu faça por ele. Eu combati o bom combate, valeu a pena. Versículo 8. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua aparição. Ele fala assim, eu sei que ele vai me recompensar. No capítulo 2 ele falou, eu sei quem tem... Desculpa, no capítulo 1, verso 12 ele falou, eu sei quem tem um Cristo. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Agora ele fala, eu combati o meu combate. São as minhas últimas palavras que eu estou escrevendo, não vou escrever mais nada. E eu quero dizer para você, valeu a pena. E não só valeu a pena em vida, porque tem pessoas que creram. Vai valer a pena pela eternidade inteira, porque Deus vai me recompensar. E não somente a mim, mas a todo aquele que ama a sua vida.
Nós devemos amar o Senhor. E Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A gente tem que amar a vinda do Senhor, Ele está vindo. E Ele está vindo nos buscar. E aí, quando você vai para Apocalipse 22, e nós vamos estudar isso no último estudo, no último dia da quarta fase, ele fala assim, eu venho sem demora e trago comigo a recompensa ou o galardão. Então, vale a pena combater o bom combate. Verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Então, vem logo. Paulo falou assim, vou ser executado, mas eu gostaria de te ver antes de morrer. Então venha logo. E aí ele começa a citar algumas coisas. Verso 10. Porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então ele fala o seguinte, olha, alguns saíram e foram servir a Deus em outro lugar, como Tito e Clemente. Porém, Demas, ele amou o presente século e me abandonou. Veja que ele cita sobre amor, interessante, no capítulo 3 e aqui. Capítulo 3, verso 2, ele fala que tem homens que são amantes de si mesmo. Depois ele fala que tem pessoas que amam os seus desejos e em vez de ser amigos de Deus, de amar a Deus. Aí ele fala, Deus vai recompensar aqueles que amam a sua vida. E aí ele fala, Demas, em vez de amar o Senhor, amou esse mundo. E por causa disso, ele simplesmente foi embora. Versículos 11 a 13. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. E Tíquico enviei a Éfeso. A capa que deixei em Troade, com Carpo, quando vieres, traze contigo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Então ele fala o seguinte, quando você vier, traz os livros, os pergaminhos, porque era o que era para ele ler a Bíblia. Então traz os livros, traz uma capa, porque está chegando frio, eu vou precisar de blusa. E aí ele cita uma coisa interessante. E traz João Marcos junto. E João Marcos foi o que abandonou Paulo na primeira viagem que Paulo fez. E agora ele está dizendo, Marcos é útil para mim. Isso mostra o poder transformador da graça de Deus. Uma pessoa que caia, falhou, que nem Marcos que desanimou, pode ser restaurada se ela volta para o Senhor. Isso Deus quer fazer com as nossas vidas. Se você está desanimado, se você sente que está precisando mudar alguma coisa, o Senhor pode restaurar a sua vida. O Senhor pode restaurar a sua saúde, o Senhor pode restaurar também a sua família, os seus relacionamentos. Versículo 14 e 15. Alexandre o Caldeireiro me fez muito mal. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Toma cuidado com pessoas que vão contra a palavra. E ele dá o exemplo do Alexandre. Alexandre, ele me fez muito mal e toma cuidado com ele, senão ele vai fazer o que ele vai fazer com você também. Ele é uma pessoa que vai resistir fortemente, ele não cede e ele vai ficar brigando com você. Toma cuidado com esse cara. Versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. Antes, todos me desampararam. Oro a Deus que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me para que, através de mim, a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. Ele fala, olha, na primeira defesa, eu estava sozinho, mas Deus não me abandonou. As pessoas me abandonaram. Demas amou o primeiro século e foi embora. Mas Deus não me abandonou. E é isso que nós temos que ter consciência. Lembra a história de José? Os irmãos o vendem como escravo, ele não tinha mais o pai para defender ele estava como escravo no Egito e a Bíblia diz, o Senhor estava com José. Depois ele foi acusado falsamente, foi jogado na prisão por um crime que ele não cometeu e a Bíblia diz, mas o Senhor estava com José. E aqui está falando, ninguém estava ali na minha defesa, mas o Senhor estava comigo. E Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Salmo 23, verso 4, fala ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me ajudou, o Senhor estava comigo. Verso 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. E veja que Deus vai me ajudar.
E eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, o Senhor vai me recompensar, e eu passei por lutas, o Senhor não me deixou sozinho, mesmo na hora da minha defesa, e eu quero dizer para você o seguinte: a Deus toda. Paulo está encerrando a carreira, e ele entende que nada de glória era para ele. As pessoas olham tudo que Paulo fez, Paulo era o cara, e ele fala: não, a Deus toda. E o ser humano fica procurando glória para si. E quer que as pessoas o exaltem e o coloquem lá no pedestal. Porque ele é o líder, porque ele é o cara, porque ele é isso, ele é aquilo. Porque ele tem esse cargo ou aquele. A Deus toda glória. Para terminar, versos 19 a 22. Saúda Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Saúda-te, Eubulo, Prudente, Lino, todos os irmãos. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Então ele fala de pessoas que estavam ali. E cita Prisca ou Priscila, que é a mesma pessoa, Áquila, e vai citando o nome de pessoas. Veja só que poucas informações nós temos sobre essas pessoas. Mas nós sabemos uma coisa: elas serviam a Deus ao ponto de Paulo colocar os seus nomes ali. Não importa se os outros vão reconhecer você ou não. A gente precisa do reconhecimento de Deus. Porque não precisamos e não devemos buscar reconhecimento de ser humano nenhum. Nós temos que buscar a aprovação, o reconhecimento de Deus, porque a Ele toda glória. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos